Haverá água amanhã. Dentro de um container de metal, máquina produz água potável a partir do vapor do ar. O sistema usa 100% de energia renovável e recebeu prêmio de 1,5 bilhão de dólares. Engenhar é desafiador e apaixonante. Venha para esse mundo através de uma formação responsável e sustentável. E a partir daí, responda esta pergunta. Mas não como um astrólogo, mas como um cientista. E lembre, ciência se faz de forma coletiva. Venha para esse mundo com essa formação responsável e sustentável e desenvolva projetos como este de geração de água a partir de fonte renovável e usando apenas o ar. Lembre, a fonte mais abundante de água doce é a atmosfera da Terra. Quando a umidade atmosférica se condensa, cai como chuva. A Skywater replica esse processo natural de condensação ao simular o ponto de orvalho, o que permite que ela faça água continuamente, mesmo em condições de baixa umidade. De acordo com um dos seus líderes, há cerca de 37,5 milhões de bilhões de litros d'água na atmosfera. E isto é uma quantidade de água doce maior do que a soma de todos os rios da Terra. Mas existem aqueles que não acham importante estudar a água. Certamente não sabem que água é vida e que os nossos órgãos são constituídos d'água. Por exemplo, nós temos o cérebro com 75% de água, temos o coração com 79%, temos os pulmões com 79%. Uma outra realidade que devemos saber: à medida que vamos envelhecendo, vamos desidratando. Então a quantidade de água vai diminuindo no nosso corpo. Começamos com 80% recém-nascido e na terceira idade estamos já com cerca de 50%. Devem achar também que isso não está ligado à engenharia. Aqui nós vemos um menino, o Diego, nadando nas águas cristalinas do rio Tietê, a 440 quilômetros da nossa capital de São Paulo. Aqui nós temos o rio Tietê em São Paulo. Devemos decidir o que desejamos ver e ser no nosso amanhã. E conhecimento é uma forma de criar a conscientização da nossa responsabilidade de preservação. Por isso mesmo, nós devemos ter consciência que podemos construir canais artificiais como este, onde não temos poluição nenhuma, mas também podemos ver canais naturais totalmente degradados pelo homem. Isso é nossa responsabilidade e devemos acabar com isso. Isso aqui é na Grande São Paulo. Por isso, estaremos estudando aqui os condutos livres. Na verdade, é apenas uma introdução a estes estudos. Exemplos de condutos. Nós temos aqui um conduto forçado, onde o escoamento se dá com pressão diferente da pressão atmosférica. Pode ser tanto maior quanto menor, dependendo da situação. E aqui nós temos um conduto livre, também denominado de canal, onde o escoamento se dá com pressão constante e igual à pressão atmosférica. Aqui é um exemplo de um canal ou de um conduto livre aberto. Aqui um outro exemplo de conduto livre ou canal aberto também. Mais alguns exemplos. Aqui, projetos ligados à engenharia e que mostram o funcionamento do saneamento básico. Nós captamos água através de bombas e a levamos a uma estação de tratamento da água, a ETA. Esta, através de bombas também, manda para um reservatório superior que, por gravidade, alimenta as residências. Eu não posso ter esgoto clandestino, senão esse esgoto automaticamente é jogado no rio que vai poluí-lo e nós estamos captando essa água. O correto é esse esgoto vir através de uma estação elevatória para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. E essa estação, sim, após tratar a água, a direciona novamente para o rio. Importante observar que nessa situação aqui, na parte de captação para a ETA e na distribuição para a residência da água, nós temos conduto forçado. Já na rede de esgoto, nós temos um conduto livre. Então, nós precisamos, na engenharia, estudar ambos, tanto o conduto forçado, como fizemos até agora, e como os condutos livres, que passaremos a estudar a partir desse ponto. Vamos reafirmar o conceito de conduto livre.
Canal ou conduto livre é aquele que apresenta uma superfície livre onde atua a pressão atmosférica. Aqui nós temos exemplo de canais onde a forma geométrica da seção transversal é bastante definida. Aqui, nem tanto. E aqui nós temos uma situação limite, onde eu tenho um canal fechado com seção plena, porém está sendo considerado um conduto livre porque está atuando a pressão atmosférica. Temos condutos livres em rede de esgoto, seja pública ou doméstica, em sistemas de drenagem, em canais naturais. Devemos sempre, para estas situações, conhecer os parâmetros e como equacionar estes e outros sistemas. Reafirmo, a compreensão, a interpretação e o dimensionamento de condutos livres são importantes nos aspectos econômicos, ecológico e social em atividades do desenvolvimento de drenagem, irrigação, contenção e previsão de cheias, diagnóstico e estudo de impacto ambiental, modelagem, navegação, transporte e tratamento de esgoto, proteções, entre outros. E, se você analisar todos esses exemplos, todos eles estão ligados à engenharia civil. Então não tem sentido eu imaginar um curso de engenharia civil sem o estudo de todos esses componentes. Então a base ligada à parte de hidráulica tem que ser forte, para que eu tenha uma boa formação e para que eu seja um profissional respeitado. E para isso eu vou ter que estudar forte. Mas lembre, a vida acadêmica é dura somente para quem é mole. Aproveite, pois estão dando um jeito de acabar com todos esses estudos nas faculdades. Precisamos valorizar a formação sustentável. Definição de raio hidráulico. Parâmetro importante para estudo do conduto livre. O raio hidráulico é definido como sendo a área da seção molhada, ou seja, a área da seção formada pelo fluido, dividido pelo perímetro molhado. Lembrando que esse perímetro molhado é aquele que é constituído pelo contato do fluido com parede sólida. Então, eu posso relacionar o raio hidráulico com o diâmetro hidráulico. Sim, já que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, já que o mesmo foi definido como sendo 4 vezes a área da seção molhada sobre o perímetro molhado. Um exercício para o cérebro. O raio hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, tubos, dutos e outros componentes das obras hidráulicas. Ele é igual à razão entre a área da seção transversal molhada e o perímetro molhado. Então, considere esta seção trapezoidal, onde eu tenho uma profundidade de 1000 milímetros, uma largura de fundo de 3000 milímetros e um talude de 4x3. Para a seção do canal trapezoidal, ilustrado na figura acima, qual é o valor do raio hidráulico? Você tem, no caso, 5 alternativas. Assinale aquela que é correta. Deixa comigo. Solução. Nós temos aqui a seção transversal, temos um lado, a base menor, 3 metros, uma profundidade de 1 metro, vamos chamar aqui de A e aqui de A. Ora, nós temos o nosso talude de 4x3. Desta maneira, nós definimos o ângulo alfa, que é o mesmo que existe aqui, que é o mesmo que existe aqui. Ora, e como é que eu defino esse ângulo alfa? Eu vou considerar que a tangente de alfa é cateto oposto, no caso 4, sobre cateto adjacente 3. Então, eu tenho que a tangente de alfa é 4/3. Ora, eu vou aplicar isso nesse triângulo que eu estou vendo aqui, onde eu tenho o lado A que eu quero achar e aqui o metro. Ora, a tangente de alfa é cateto oposto 1 sobre cateto adjacente A. Então eu terei a nossa tangente de alfa, que seria 4/3, seria igual a 1 sobre A. Dessa maneira eu acho o A, só multiplicando em cruz, tiro que o A vai ser 0,75 metros. Nós vimos também que esse H é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Pelo Teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, eu tenho já o A, que é 0,75, então eu tenho que H ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais 0,75 ao quadrado, eu já vou tirar esse valor do H, que vai nos dar 1,25 metros. Ora, eu tenho a base menor 3 metros, eu tenho a base maior, que seria 0,75 mais 3 mais 0,75. Posso perfeitamente achar a área da seção molhada, a área
da seção formada pelo fluido, que seria base menor mais base maior sobre 2 vezes a profundidade. No nosso caso, base menor 3 metros, base maior 4,5 metros, dividido por 2 vezes a profundidade, que é 1. Vou tirar que a nossa área vai ser 3,75 metros quadrados. Dessa maneira, eu também posso definir o perímetro molhado, que seria o contato do fluido com parede sólida. Então eu teria H mais 3 mais H. Só que o meu H eu já achei que é 1,25. Então eu teria 1,25 mais 3 mais 1,25 vai nos dar 5,5 metros. Ora, eu sei que a área molhada dividida pelo perímetro molhado vai me dar o raio hidráulico. Então eu tenho que 3,75, que é a área molhada, dividido pelo perímetro molhado, que é 5,5, vai nos dar um raio hidráulico igual a 0,682 metros. Seria, no caso, a resposta D. Vamos agora entender o conceito de declividade. Ela é fundamental, já que ela vai estar associada à velocidade de escoamento. Inicialmente, vamos pensar na declividade do fundo. Para isso, eu considero essa seção longitudinal de um canal, vou adotar um plano horizontal de referência e vou considerar 2 seções do canal, uma seção 1 e uma seção 2. A partir daí, eu defino que o comprimento nesse trecho de 1 até 2 é L. Ora, posso achar a cota Z1, posso achar a cota Z2. Eu sei que a pressão que vai agir na seção 1 e que vai agir na seção 2 é a pressão atmosférica. Isso pelo próprio conceito de conduto livre. Tem uma velocidade média V1 na seção 1, tem uma velocidade média V2 na seção 2. Vou agora aplicar a equação da energia de 1 até 2. Eu sei que a carga total em 1 é igual à carga total em 2 mais a perda de carga de 1 até 2. Ou seja, carga potencial em 1 mais a carga de pressão em 1 mais a carga cinética em 1 é igual a carga potencial de posição em 2 mais a carga de pressão em 2 mais a carga cinética em 2 mais a perda de carga de 1 até 2. Vou considerar essa seção transversal constante para o nosso canal. A partir daí eu vou lembrar que a pressão P1 é igual à pressão P2 igual à atmosférica. Só que se eu trabalho na escala efetiva, aquela que adota como zero a pressão atmosférica, eu vou poder afirmar que isso é zero. Então, automaticamente, P1 e P2 desaparecem. Por outro lado, se a minha área é constante, eu sei que a velocidade é constante. Isso no caso do regime permanente. Então, eu tenho que V1 vai ser igual a V2. Então, a carga cinética em 1 e a carga cinética em 2 também vão desaparecer. Então, eu vou tirar que a minha carga potencial em 1 é igual à carga potencial em 2 mais a perda de carga. Ou seja, a perda de carga de 1 até 2 é igual a Z1 menos Z2. Se eu considerar ambos os lados por unidade de comprimento, eu vou ter que a perda de carga unitária é igual a Z1 menos Z2 sobre L. Só que se eu considero isso vai me dar a declividade do meu fundo. Porque essa situação aqui é justamente a tangente do ângulo que eu estou formando aqui no fundo. E dessa forma, eu estou definindo a declividade do fundo. Seria a perda de carga unitária ou a variação de cotas por unidade de comprimento, ou ainda tangente do ângulo que eu tenho no fundo do meu canal. Bom, vamos refletir agora sobre a velocidade. Devemos ter em mente que todos os cálculos que são feitos em condutos livres recorremos à velocidade média. Então, quando eu for calcular a vazão, eu trabalho com a velocidade média. Quando eu vou calcular a carga total em uma seção, eu trabalho com a velocidade média. Quando eu for calcular a perda de carga, que no caso de condutos livres é praticamente só a perda de carga distribuída, eu também trabalho com a velocidade média. Mas como determinamos a velocidade e a velocidade média em canais? Um dos aparelhos mais usados para a determinação da velocidade é o molinete. Então aqui nós temos uma série deles. Esse inicial ele é para seções irregulares. B a F praticamente podemos afirmar que são para escoamento axiais e os dois últimos para escoamento em ângulos. O que deve ficar claro, ele é colocado contra o escoamento. Esse escoamento faz a hélice girar e nós registramos a rotação em RPS desta hélice num certo intervalo de tempo, muitas vezes em 50 segundos. A partir daí aplicamos que a velocidade vai ser uma constante K vezes essa rotação em RPS mais A. V, a velocidade geralmente em metros por segundo, K é a constante do aparelho muito ligado ao passo das hélices, N é a rotação registrada em um certo intervalo de tempo, sempre em RPS, e A é a perda do aparelho. Quando o aparelho tem uma boa precisão, essa perda é muito pequena, na ordem de 0,05. E como
nós vamos determinar a velocidade média? Bom, para isso nós temos que pensar na distribuição de velocidades. E aí nós temos as curvas isotáquicas, que são as curvas onde todos os pontos estão submetidos à mesma velocidade. Então aqui nós teremos, se eu pegasse essa daqui, todos os pontos com a velocidade de 1,5 metros por segundo. É um exemplo. Então grave. Das curvas isotáquicas, todos os pontos da curva têm a mesma velocidade. Vamos considerar como exemplo o eixo central do canal. No eixo central do canal, eu devo ter em mente que a minha velocidade máxima não irá ocorrer na superfície, sim um pouco abaixo dela, na ordem de 0,5 H até 0,25 H. Esse H é a profundidade do canal, é onde eu vou ter a minha velocidade máxima. Então eu tenho aqui uma distribuição e dividi essa minha profundidade em 0,2 de H, 0,4, 0,6, 0,8 e 1 de H. Outros exemplos de curvas isotáquicas. No caso do canal triangular, no caso do canal trapezoidal. Constatações. A velocidade máxima não vai ocorrer na superfície, ela sempre vai estar na ordem de 0,05H a 0,25H. O molinete, quando posicionado a 0,6 de H, eu falo que aí eu tenho aproximadamente a velocidade média. Se eu quiser melhorar um pouquinho a precisão da determinação dessa velocidade média, eu vou determinar através do molinete a velocidade em 0,2 e 0,8, e aí eu faço uma média aritmética, então a velocidade média seria a velocidade de 0,2 mais a velocidade de 0,8 H dividido por 2, ou ainda uso os 3 pontos, que onde eu vou ter uma precisão maior ainda. Então eu determino 0,2 e 0,6 e 0,8 e falo que a minha velocidade média será a velocidade de 0,2 mais 2 vezes a velocidade de 0,6 mais a velocidade de 0,8 dividido por 4. Essas são as maneiras mais comuns para se adotar a velocidade média quando eu trabalho com molinetes. Índice dos parâmetros utilizados no equacionamento de canais. No equacionamento de condutos livres, ou seja, canais, geralmente utilizamos os seguintes parâmetros: vazão, velocidade média, raio hidráulico, declividade e coeficiente de rugosidade. Está aqui a grande dificuldade. Se o meu canal é artificial, até que é mais simples eu conhecer esse coeficiente de rugosidade. O problema é quando estamos trabalhando com canais naturais, como o mostrado agora nessas figuras. Aí eu terei uma dificuldade bastante grande para determinar esse coeficiente de rugosidade. Reescrevendo os cálculos dos escoamentos livres. Equação da continuidade. Vazão é velocidade média vezes a área molhada. Equação unitária da perda de carga. Ora, eu sei que a perda de carga é praticamente a perda de carga distribuída, que seria o nosso coeficiente de perda de carga distribuída, comprimento considerado, o diâmetro hidráulico, velocidade média ao quadrado sobre 2G. Se o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, podemos reescrever essa fórmula como sendo F vezes L sobre 4 vezes o raio hidráulico. Eu vou pegar esse L e vou passar para o primeiro membro, então vou ter a perda de carga unitária, que nós representamos por J, igual a coeficiente de perda de carga distribuída, 1 sobre 4 vezes o raio hidráulico, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G, ou seja, coeficiente de perda de carga distribuída vezes velocidade ao quadrado, 8G raio hidráulico. Ora, eu vou lembrar que essa perda de carga unitária, ou seja, o nosso J, é a declividade do canal. A partir daí, eu posso escrever que a declividade seria o coeficiente de perda de carga distribuída vezes a velocidade média ao quadrado sobre 8 vezes a aceleração da gravidade vezes o raio hidráulico. Desejando determinar a velocidade média, nós chegamos à conclusão que ela seria igual a raiz quadrada de 8 vezes a aceleração da gravidade sobre o coeficiente de perda de carga distribuída vezes raiz quadrada do raio hidráulico vezes da declividade do canal. Isso tudo originado a partir da equação unitária da perda de carga, onde eu considerei a perda de carga distribuída por unidade de comprimento. Ora, a pessoa que inicialmente fez esse estudo foi Antoine Chézy. Ele escreveu em 1775 que a raiz quadrada de 8 vezes a aceleração da gravidade sobre o coeficiente de perda de carga distribuída seria o seu coeficiente, o coeficiente de Chézy. E a partir daí a minha velocidade média ficou o coeficiente de Chézy vezes raiz quadrada do raio hidráulico vezes a declividade. E como nós vamos obter esse coeficiente de Chézy? Ora, utilizando o seu próprio conceito. Se eu sei que esse C é raiz quadrada de 8 vezes a
aceleração da gravidade dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída, a aceleração da gravidade eu posso escrevê-la em função da altitude, latitude. Agora o F eu vou poder determiná-lo. Só que devido a se ter conhecimento que em canais eu tenho geralmente um número de Reynolds muito elevado, ele supôs que esse F estava na região do hidraulicamente rugoso. Na região do hidraulicamente rugoso, o meu F não depende da vazão, ou seja, ele não vai depender do número de Reynolds, o que significa que ele não vai depender nem da densidade nem da viscosidade. Está aqui a região onde eu tenho o meu F constante para um dH sobre K. Esse epsilon seria a nossa rugosidade equivalente, que nós também podemos representar pela letra K. Então essa seria a região onde eu considero o F. O F só depende do dH sobre K. Sintetizando, para os cálculos em canais, devemos saber obter a velocidade média do escoamento. E para isso podemos recorrer inicialmente à fórmula de Xi. Ele fala que a velocidade média seria a coeficiente de Xi vezes raiz quadrada do raio hidráulico vezes a declividade. Onde essa declividade seria a tangente de θ, que é a inclinação do fundo do canal. Só que como geralmente esse θ é pequeno, praticamente nós temos que a tangente de θ é numericamente igual ao seno de θ. É uma aproximação bastante razoável. E o nosso coeficiente Xi seria a raiz quadrada de 8 vezes a aceleração da gravidade dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída. Então nós teríamos essa situação, lembrando que o raio hidráulico seria a área da seção molhada sobre o perímetro molhado, que é formado pelo contato do fluido com parede sólida. Os cálculos, claro, para escoamento uniforme são diretos e simples quando a geometria também for simples. Agora, é claro que isso vai poder se complicar aos poucos em função da mudança dessa seção transversal do canal. Observe, sempre estarei trabalhando nessa situação na região do hidraulicamente rugoso, onde o F só depende do dH sobre K. E eu tenho essa dificuldade da determinação deste K, que seria a nossa rugosidade equivalente. Nessa região do hidraulicamente rugoso, eu posso calcular o F sempre pela fórmula 1 sobre raiz de F igual 2 vezes log do diâmetro hidráulico sobre a rugosidade equivalente mais 1,14. Vamos aplicar tudo isso em um exercício. Vamos aprender fazendo, exercitar o cérebro para nos tornarmos mais inteligentes. O canal reto e retangular tem 0,9 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. E está com uma declividade de 2 graus. O coeficiente de atrito, coeficiente de perda de carga distribuída na região do hidraulicamente rugoso é 0,022. Estime a vazão para que o escoamento uniforme em metros cúbicos por segundo. Estime a rugosidade equivalente e classifique o escoamento através do número de Reynolds, dado viscosidade d'água igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, como é uma seção transversal geometricamente conhecida, a solução é simples, é mera aplicação das fórmulas. Partimos da seção retangular, onde temos uma largura de 0,9 metros, uma profundidade de 1,8 metros e temos como dado a declividade de 2 graus e o coeficiente de perda de carga distribuída igual a 0,022. Calculamos a área molhada, que seria 1,8 vezes 0,9, ou seja, 1,62 metros quadrados. Perímetro molhado. Perímetro molhado é formado pelo contato do fluido com parede sólida. Então nós teríamos 1,8 mais 0,9 mais 1,8, ou seja, 4,5 metros. Temos a área molhada, temos um perímetro molhado, já podemos calcular o raio hidráulico, já que o raio hidráulico é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então aí nós temos a área 1,62 metros quadrados, sobre o perímetro molhado 4,5, raio hidráulico 0,36 metros. Partimos agora para analisar a unidade do coeficiente de Xi. O coeficiente de Xi, se eu lembrar que a velocidade é metro por segundo, o raio hidráulico, metro. A declividade sem unidade, nós tiramos que a unidade do coeficiente de Xi seria metro por segundo dividido por metro elevado a meio, que vai nos dar metro elevado a meio sobre segundo. Essa seria a unidade do coeficiente de Xi. A partir daí podemos calculá-lo, já que temos a aceleração da gravidade e temos o coeficiente de perda de carga distribuída. Vamos tirar um coeficiente de Xi igual a 59,7 metro elevado a meio sobre segundo. Feito isso, podemos
automaticamente calcular a velocidade média do escoamento, já que seria o coeficiente vezes raiz quadrada do raio hidráulico vezes a declividade. Tiramos uma velocidade média na ordem de 6,7 metros por segundo. Basta lembrar o alemão que vá, só que eu vou sempre com a velocidade média, eu calculo a vazão. Então eu teria 6,7 vezes 1,62, uma vazão de 10,85 metros. A segunda pergunta que vai ser feita em relação à rugosidade, basta lembrar de como determinamos o coeficiente de perda de carga distribuída na região do hidraulicamente rugoso. E aí nós temos 1 sobre raiz quadrada do F, que é 0,022, vezes 2 vezes log do diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico, então 4 vezes 0,36, sobre a rugosidade equivalente, que é o que nós queremos achar, mais 1,14. Ora, feita essa conta, trabalhamos, faço 1 sobre raiz quadrada de 0,022, divido por 2, me deu esse resultado, e eu tenho isso. Ora, a base desse log é 10, ela passa para cá e carrega esse lado como expoente. Então, nós teríamos 10 elevado a 2,800999312 igual a 1,44 sobre a rugosidade equivalente. Tiramos uma rugosidade equivalente, aproximadamente 0,0228 metros, ou seja, 2,28 milímetros. Temos a velocidade média, temos o diâmetro hidráulico, temos a viscosidade cinemática, calculamos o Reynolds. Então, velocidade média, diâmetro hidráulico que nós já havíamos calculado, 4 vezes o raio hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática, 10 a menos 6. Obtemos Reynolds 9,65, 10 a sexta. Como eu disse, um número bastante elevado e, é claro, um escoamento turbulento. Vamos partir para a fórmula de Manning, que é de 1890. Manning pegou experimentalmente e foi analisar o que acontecia com a fórmula de Chezy. E a partir daí chegou à conclusão que o coeficiente Chezy seria igual ao raio hidráulico elevado a 1/6 sobre N, sendo esse N a constante de Manning ou o coeficiente de Manning. Ao considerá-lo na equação de Chezy, resulta que a velocidade média vai ser igual a 1 sobre N raio hidráulico elevado a 1/6 mais 1/2, porque aqui eu tenho raio hidráulico já elevado a meio, vezes raiz quadrada da declividade, que vai resultar em velocidade média 1 sobre N raio hidráulico elevado a 2/3 vezes raiz quadrada da declividade. Ou ainda, uma das expressões bastante usada para dimensionamento de canais, eu simplesmente vou multiplicar ambos os membros pela área, isso não altera. Só que área vezes a velocidade média vai me dar a vazão. Eu pego essa vazão, esse N, que é o coeficiente de Manning, passa para lá multiplicando, essa raiz quadrada da declividade passa dividindo. Isso vai ser igual à área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Essa será a equação básica para os problemas de escoamentos livres, onde o meu N é o coeficiente de Manning. Aí eu vou sintetizar o que nós estudamos até o momento. A fórmula de Chezy com o coeficiente de Manning é uma das mais empregadas até hoje. E se eu trabalho no sistema internacional, eu vou poder falar que a velocidade média será A sobre N vezes raiz cúbica de raio hidráulico ao quadrado vezes raiz quadrada da declividade. Esse A, na verdade, é simplesmente um fator de conversão. Se eu trabalho no sistema internacional, esse A vai valer 1. Tendo a velocidade média, automaticamente eu calculo a vazão, já que a vazão é a velocidade média vezes a área. Então eu ficaria com a vazão A sobre N, raiz cúbica do raio hidráulico ao quadrado, vezes raiz quadrada da declividade vezes a área. Importante, então volto a frisar, se eu trabalho no sistema internacional, esse A vale 1. E se eu quero trabalhar no sistema inglês, porque muitas vezes é usado, esse A passa a ser igual a 1,4859 pés elevado a 1/3 por segundo. Aqui alguns exemplos do coeficiente de Manning, tirado do livro do Frank White, página 463. Então, nós temos para canais artificiais revestidos de vidro, eu tenho o valor do coeficiente de Manning e tenho também a rugosidade equivalente. Esse epsilon é o mesmo que o nosso K em milímetro, então tenho também a rugosidade. Claro, estou considerando o material novo, latão, aço pintado e aí vai embora, concreto com acabamento, concreto sem acabamento. Então tem uma série de fatores, tanto que nos dão a rugosidade, caso eu queira utilizar o coeficiente de Chezy ou o coeficiente de Manning. Então eu tenho esses valores aqui. São valores extraídos, volta a frisar, do livro do White, de mecânica dos fluidos. Existem outras fórmulas que, com o decorrer do nosso curso, nós vamos acabar mencionando.
Ganglier, Coulter, Bazin, Powell e assim por diante. Mas a mais popular realmente ainda continua sendo Money. E aqui nós temos mais alguns coeficientes importantes para canais naturais, principalmente, que eu extraí do livro do Rodrigo de Melo Porto, um ótimo livro para se ter de cabeceira, que é o curso básico de hidráulica. Vamos praticar tudo isso. Problema 3. Água escoa em um canal escavado na terra, coberto de vegetação rasteira, com seção transversal trapezoidal e largura de fundo de 0,8 metros. Ângulo trapezoidal de 60 graus e ângulo de inclinação do fundo de 0,3 graus. Essa seria a minha declividade, ok? 0,3 graus. Como mostra a figura a seguir. Se a profundidade do escoamento medida for de 0,52 metros, determine a vazão d'água através do canal. Classifique o escoamento através do número de Reynolds. Refaça o problema considerando o ângulo de fundo foi alterado para 1 grau e mantenha as outras dimensões, dado viscosidade d'água igual a 10 a menos 6 metros quadrados. Importante, olha, eu vou resolver para a inclinação de 0,3 graus e vou deixar para vocês, para ser um exercício para o cérebro, a solução para 1 grau. Aí depois vamos comparar os resultados. Então, diante disso, eu vou partir para a solução. Ora, se eu tenho aqui 60 graus, esse ângulo aqui é 30. Aqui eu tenho o H, que é a minha hipotenusa, e aqui tem o lado A, que eu quero determinar. Então, eu tenho que a tangente de 30 é cateto oposto, que seria o A, sobre cateto adjacente, que seria a nossa profundidade, 0,52. Então, eu já vou tirar que o meu A vai ser aproximadamente 0,3 metros. Ora, se o A é 0,3, eu vou ficar com a base maior, como sendo 0,3 mais 0,8 mais 0,3. Então, eu já conseguiria achar o lado maior do meu trapézio. Fora isso, para achar o H é só lembrar de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, já que o ângulo reto está aqui, ó, o H é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então eu teria que H ao quadrado seria o 0,52 ao quadrado mais o 0,3 ao quadrado. Com isso eu tiro a hipotenusa, o meu H, que vai nos dar 0,6 metros. Ele vai ser importante para eu calcular o perímetro molhado. Diante disso, a minha área do trapézio é base maior, mais base menor sobre 2 vezes a profundidade, ou seja, 1,4 mais 0,8 dividido por 2 vezes 0,52, que vai nos dar uma área de 0,572 metros quadrados. Perímetro molhado seria o 0,6 mais o 0,8 mais o 0,6, ou seja, 2 metros. Eu tenho a área molhada. Eu tenho o perímetro molhado, eu automaticamente calculo o raio hidráulico, que vai ser a área sobre o perímetro, que vai nos dar 0,572 sobre 2, 0,286 metros. Aplico a fórmula de Money. 1 sobre o coeficiente de Money, vezes raio hidráulico elevado a 2/3, vezes raiz quadrada da declividade. Temos que achar o N. Fácil. Para canais de terra com vegetação rasteira no fundo e nos taludes, o meu N é 0,025. Agora é fazer contas. Eu tenho o cálculo da velocidade média, 1 sobre 0,025, vezes o raio hidráulico, que é 0,286 elevado a 2/3, vezes tangente de 0,3 graus, que vai nos dar uma velocidade média de 1,26 metros por segundo. Tendo a velocidade média, aplico o alemão que vazão é velocidade média vezes a área, eu tenho 1,26 vezes 0,572, que vai nos dar uma vazão aproximadamente igual a 0,721 metro cúbico por segundo. Calculo o Reynolds, tem a velocidade, tem o diâmetro hidráulico, lembrando que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática, que vai nos dar 1,44, 10 a sexta, que é claro, novamente um Reynolds muito elevado e que nos dá turbulência. Agora, por conta de vocês vão refazer os cálculos, só mudando a tangente do ângulo de inclinação de fundo, que passa a ser 1 grau. Mais alguns exercícios para o cérebro, e esse fica por conta de vocês. Refaça o problema 3, considerando o ângulo do fundo que foi alterado para 1 grau e mantenha as outras dimensões, que é o que eu acabei de falar. Problema 5, a água deve ser transportada em um canal retangular de concreto, sem acabamento, com uma largura da parte inferior de 1,22 metros, com a vazão de 1,45 metros cúbicos por segundo. O terreno é tal que o fundo do canal cai 0,61 metro a cada 304,8 metros. Com isso você acha a declividade do canal. Determine a profundidade do canal, já que nós vamos chamar de Y. Problema 6, qual seria a sua resposta se a queda do fundo fosse de apenas 0,305 para 152,4 metros? Exercite seu cérebro e se torne mais inteligente. Mas não esqueça, passe a construir uma formação sustentável e responsável pela preservação do nosso mundo. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eg.br e não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho, assim vocês recebem notificações de novos vídeos. Até breve.